É o 22º encontro de carabistas em quarentena e hoje a gente tem o prazer de receber o professor, doutor Pedro Personi. Ele foi professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria de 2010 a 2018 e atualmente é assessor pedagógico no Conservatório de Tatuí. Foi a primeira pessoa a reintroduzir o piano histórico ou fortepiano no circuito musical brasileiro da atualidade. E isso foi mais ou menos, não sei se mais ou menos, ou exatamente nos anos 90, 91. Você poderá nos dizer melhor? Obrigado, sim, Pedro, por aceitar. 91, né? É. Então, um prazer para nós ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite. E fique à vontade aí. Eu vou te colocar como anfitrião e pronto. Bom, eu agradeço muito o convite, uma honra participar desse grupo e poder apresentar um trabalho aqui. Gostaria de dar parabéns para você, Beatriz, pela iniciativa, que é fantástica, né? Então, uma coisa inédita, não só pela situação que vivemos hoje, mas essa possibilidade de congregar todos os cravistas. Parabéns mesmo, muito bom. Obrigada. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho o que eu iria falar agora para vocês. Foi assim, no ano de 2015, a editora-chefe da Cambridge University Press me fez um convite para apresentar um capítulo sobre o cravo nas Américas. Eles estavam preparando, então, naquela série de companions que eles têm, né? E então eu fui convidado para falar sobre as Américas. E, bom, eu estava ainda em Santa Maria, eu pedi uma licença, porque eu precisaria parar e fazer a pesquisa sobre tudo isso, né? Então, eles concordaram, o colegiado aprovou a minha saída, e a partir disso eu comecei, então, uma busca por uma possibilidade de fazer um segundo pós-doc, e aí começa a procura. Eu vou dividir com vocês um PowerPoint aqui. Legal. Então, esse foi o tema que me coube, e a partir disso eu comecei a minha busca, então, pelo segundo pós-doc. Numa rápida pesquisa, eu fui aceito como meu supervisor, então, Rubens Ricciardi, na USP de Ribeirão. E, a partir disso, então, fiquei de licença um ano. No ano de 2016, eu passei aqui em Ribeirão. O resultado é a publicação que saiu, então, em 2019, que é o Cambridge Companion to the Harpsichord. E o editor-chefe é Mark Kroll, que foi meu professor. Aqui fala mais ou menos o que seria o Cambridge Companion. Eu coloquei os exemplos, o índice para vocês, porque aqui é uma honra poder dividir um espaço com pessoas como John Coster Dirksen, Andrew Woolley, Tom Koopman, João Pedro Alvarenga, de Portugal, Robert Marshall, todos esses que são nomes super importantes, ou no cravo ou na musicologia. Para falar um pouco sobre as Américas, eu fiz uma opção. Eu escolhi que a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, eles têm uma pesquisa muito avançada e muito intensa nessas áreas todas, então não faria sentido, já que eu estaria trabalhando em um capítulo bastante reduzido, porque existe um número de palavras ali que você não pode fugir, então eu tinha que economizar o máximo possível os países para ser um pouco mais abrangente em cada país, né? Então, eu fiz uma opção por tratar só do México para baixo, já que eles já tinham todo esse material. Eu coloquei aqui que eu acho que, como nós vamos estar tratando em uma linguagem português e espanhol,
é interessante pegar esse dicionário, que é um dicionário de época, falando sobre os instrumentos, porque a gente vai encontrar vários nomes para vários instrumentos, né? Então, esse Bluetooth foi publicado em 1728 inicialmente, depois tem uma republicação que segue ampliada por um brasileiro. E aqui começa então, no verbete clavicórdio, tá tudo certo, a gente entende bem, tá tudo aí. No verbete cravo, a gente vai conseguir ver aqui que é um instrumento, então, músico de cordas de arame, tocado por penas ou martelos. Então, a gente já sabe mais ou menos o que está se falando, né? E o outro, que é o manicórdio, o manocórdio, o monocórdio, o manocórdio, que a gente vai encontrar em muitas citações. Então, só para a gente começar a identificar isso, quais seriam os instrumentos que a gente vai encontrar pelas Américas portuguesa e espanhola. Então, eu precisava fazer essa opção de como tratar tudo isso, e aí eu decidi começar por uma separação territorial, que eu acho que seria talvez o mais viável, né? Claro que a gente tem que sempre lembrar dessa coisa que nos dividiu lá em 1494, né? É uma coisa sempre duvidosa falar de Tordesilhas, mas foi a partir daí que eu achei mais fácil fazer a pesquisa. A divisão territorial, então, nós temos o que seria o Brasil, né, uma partezinha pequena ali do Atlântico, e toda essa extensão enorme de terra da Espanha. Aqui acho que dá uma ideia melhor do que a gente não teria se essa divisão tivesse continuado, né? E aí eu dividi a América Espanhola e eu comecei a ver que tinha muito material, mas assim, muito material interessante e que daria para 2 capítulos. Então, fiz uma sugestão de fazer a América Espanhola e depois a América Portuguesa, que não foi aceita, né? E com aquele limite que eu tinha dito de palavras. Então, eu fiz, começando então pelo México, né? Que eles tinham o que eles chamavam de vice-reinado da Nova Espanha, e abrangia um território enorme, parte muito grande dos Estados Unidos, como a gente pode ver aí, né, indo parar até nas Filipinas. A capital da Nova Espanha era a cidade de México, e esse é um mapa mais ou menos fiel àquela época. Então, isso seria a Nova Espanha. O segundo seria o vice-reinado do Peru, que também era enorme, abrangia muita coisa. Não está dando para ler tudo ali, não, né? Mas, num mapa de época, seria isso aqui. Essa linha, que é a linha de Tordesilhas, e mais ou menos isso com as audiências e tal, as separações de cada subdivisão do vice-reinado do Peru, que é o segundo criado. Depois um vice-reinado do Rio da Plata, que é pequeno em comparação aos outros e é bem posterior, ele já é quase do final dessa história toda. É isso. É impossível falar do cravo e dessas divisões todas que nós vamos tratar sem entrar na intervenção da Igreja Católica. Isso era muito presente, eles tinham uma ideia de expandir também Roma, eles queriam levar a religião e expandir os seus horizontes, seus domínios, né? E o que é muito interessante é que de todas as ordens que vieram, talvez a ordem dos jesuítas seja a mais importante e a que mais teve ação nas Américas, né? Vale a gente lembrar que quando ela foi criada, logo em seguida ela já vem
para o Brasil recentemente e vem para toda a América, né? Eles chegaram no Brasil em 1549, no Peru em 67 e depois no Paraguai. Uns vieram pelo Brasil, outros chegaram pelo Peru, mas são essas as datas dos jesuítas. E a gente vai ver muitos jesuítas nessa história. A gente lembra que do que ficou para o Brasil na época da expulsão, tanto Lang como Saran e Roller falam de um número de cravos deixados, espinetas e clavicórdios que foram deixados nas Américas na época da expulsão dos jesuítas. Esse número, claro, a gente não vai nunca ver isso fisicamente, isso deve ter já desaparecido, esses instrumentos podem não ter resistido, né? E então a gente chega no começo da América Espanhola com o México. Então, México foi talvez o lugar mais ativo musicalmente, né? Se a gente pensar que duas das contribuições deles, a chacona e a passacaglia, imagina a importância que a gente deve ter tido de músicos e de atividade musical no México, né? Aí eles têm como esses vice-reinados tinham como as cortes na Europa, eles eram tanto o local de se fazer regras, se fazer leis, como toda atividade artística acontecia na sede dos vice-reinados, né? Então, tem algumas informações aqui que eu gostaria que vocês vissem, que por exemplo, que na tradição hispânica o cravo era utilizado para acompanhar os ofícios da Semana Santa, principalmente as Leções de Tenebra e Miserere, né? Vale lembrar que o aprendizado dos infantes, os nobres e tal, era sempre feito ao cravo, né? No México, o ensino era feito em catedrais, em escolas, por exemplo. Esses dois franciscanos flamengos que vieram em 1524 estabelecem uma escola onde eles ensinam música para os índios, em Texcoco. Aí tem um salto muito grande, porque nas informações eu consegui esse começo da chegada no México e depois tem essas duas freiras, Maria Micaela e Maria Joaquina, que são filhas de Inácio Jerusalém, que era um músico talvez o mais importante nesse período, no século XVIII, no México, e depois eles adotam o nome de Inácio Jerusalém e Estela. E ali essas filhas, então, vão para o convento e passam a ensinar música e, logicamente, cravo, porque os coristas, por exemplo, das escolas, das igrejas, eles precisavam estudar cravo e clavicórdio para ter noção de harmonia. Era muito importante que eles fizessem esse estudo. Claro que os organistas, né, Elisa, eles também praticavam no cravo, era um pouquinho mais viável. Então, esse instrumento foi muito importante nesse período. Vale lembrar que, imagine que a gente está tratando com um vice-reinado, coisas que a Europa manda na gente, a gente é só colônia, e o cravo foi tão necessário que os governantes decidiram que precisaria, aqueles fabricantes de violão, por exemplo, eles teriam que ter um aperfeiçoamento na construção, manutenção de cravo, clavicórdio e monocórdio. Então, isso foi uma lei que aconteceu no vice-reinado, então, no México. Aquilo que eu já tinha dito para vocês, né, da necessidade de fazer para conhecer a harmonia e tal, a utilização do cravo, que é o instrumento mais fácil e mais clavicórdio também, né? E no México a gente identifica dois construtores, a Manuel Belanha e um alemão, Adam Miller, que veio mais para o final do século XVIII,
mas que deu problema, porque esse Miller era meio simpatizante das ideias da Revolução Francesa. Então ele teve vários problemas no México, mas ele teve a sua oficina de construção e é registrado aí por volta de 1794. O México tem alguns cravistas que chegam, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas eu queria só falar uma coisinha antes. E durante o século XIX no México, o cravo se manteve muito ativo porque o ensaio de ópera, toda a parte de cantores com ópera e tudo, era sempre feito com cravo. Então, a gente imagina só, olha, veja que no Meridiano do México, um calendário filarmônico de 1866, menciona Quirino Aguinhaga como mestre de cravo e primeiro maestro de uma companhia de ópera da primadona Albini. Ou seja, em 1866, o cravo estava ativo, fazendo ensaios no México, né? E depois a gente tem uma outra personalidade ali, que é Carlos del Castillo, que é de 1888 a 1957. Ele abriu uma sociedade bar em 1907 na cidade do México, e ali ele fazia a apresentação de obras do período barroco. Claro que isso já estava acontecendo na Europa, né? Mas a gente está falando da nossa América Latina. Então, os cravistas que a gente tem documentado como os cravistas do México, o primeiro que a gente tem é Mateo Torres de la Roca, que se apresentou no Cabildo da Cidade do México em 1756. Depois, um outro que é muito celebrado é José Manuel Aldana, mas esse a gente não tem nenhuma referência dele diretamente com o cravo. José Mariano Elízaga, esse é bastante importante, ele tem uma significação para o cravo no México muito grande. Sobre ele deve ser falado e tal, porque ele foi um menino prodígio, e como menino prodígio fala-se dele algumas coisas assim. Ele ouviu um aluno do pai tocando e errando, ele levantou, foi lá, sentou ao instrumento e começou a tocar o exercício certo. Ele tinha 5 anos. Então, é uma personalidade aí que a gente fala um pouco mais, porque realmente ele foi muito importante, foi assim genial, segundo relatos, né? E aqui continuação, mas isso foi um artigo que saiu na Gazeta do México em 1792. Então tem várias manifestações musicais dele. Ele, com quem ele estudou, são pessoas importantes. São, por exemplo, Juan José Echeverría. E agora, se ele estudou, esses outros também são escravistas, certo? Então, por exemplo, José Maria Carrasco, que não tem umas datas, Mariano Soto Carrillo, que é outro super importante, era organista, mas também ensinava cravo. Então, ele tinha contato, ele ganhou uma bolsa de estudos e tal, de um sujeito chamado Agustín Cosme Damián de Iturbide. Esse Agustín vai ser o primeiro imperador do México em 1822. Então, ao ascender ao posto de imperador, ele traz o José Mariano para ser o mestre de capela dele e o músico mais importante, então, daquela corte. Sobre os métodos e partituras que a gente tem. Existe uma publicação logo cedo ali desse Leções de Clave e Princípio de Harmonia, que na realidade é o Leçon de Clavecin e Princípio d'Harmonie de Anton de Bemetzrida, que é um livro importante na época e tal, mas que teve uma atenção especial e foi publicado na Espanha e veio para o México. Existe esse outro também que são ainda tratados e tudo, né? E Tratado de Música e Clave de Mariano Elizalde. Aí tem aqui algumas descrições e tudo que eu gostaria que vocês lessem.
queria só falar que muito disso que está sendo posto aqui, infelizmente, não está presente no capítulo 13 lá do Cambridge Companion, por não caber, certo? Aí aqui existe uma coisa interessante, que é desse Carlo Pozzi, que é um italiano, uma partitura que foi descoberta ali, e tem os 12 minuetos e tal. Aqui a gente começa a falar um pouco do repertório disponível para os cravistas aí do século XVIII no México. Também foi descoberto em 1970 sonatas e minuetos, e nesse rol aqui entram sonatas para violino e contínuo, que foram identificadas como as Opus 5 de Corelli, Marot, Leonardo Leo, e tem as discussões sobre de onde viriam essas partituras, o que seriam de fato essas peças, e a identificação de algumas delas. Por exemplo, existe um quaderno Miner, que é o nome inteiro dele é para a senhora, deixa eu só achar aqui, Dona Maria Guadalupe Miner. Esse livro depois foi para os Estados Unidos, né? E a gente encontra algumas peças, algumas sonatas, e dentre elas uma sonata quinta del Sr. Haydn, que provavelmente é Haydn, né? E tem sonatas também de Boccherini. Aí existe uma outra discussão sobre as peças aqui do Aldana, Bellinghausen dizendo que das sonatas e tal. Carl Bellinghausen é um musicólogo importante lá no México, já falecido, mas tem seus posicionamentos aqui. E em 2004, esta pessoa que nos é muito cara vai pesquisar na biblioteca de Miguel Lerdo de Tejada e reconhece então nessa coleção obras como sendo do Opus 5 de Boccherini. Aí, as sonatas do quaderno Miner estão colocadas nessa disposição aqui. Isso é o que está apresentado no livro. Tem, então, as sonatas do Sr. Haydn e as 7 palavras, também de Haydn, né? Então, essa é a distribuição do que nós temos no caderno Miner. E saindo do México, a gente vai para Guatemala, que tem uma contribuição pequena. Eu consegui muito pouco material da Guatemala. Sabia só desse bispo aí que trouxe e que tinha predileção pelo coro gregoriano e polifônico e tal. Tem aí alguns músicos que vieram e esse músico português que chegou no ano de 1599 e que escrevia vilancicos acompanhados de baixo contínuo. Então, temos a utilização do cravo, mas não temos nenhuma referência qual instrumento, nada. Isso vai acontecer depois no século XVIII, com esses músicos aqui, que a gente não tem nenhuma informação também do que eles escreveram. E aí a gente chega no vice-reinado do Peru. E nessa altura já está um pouco mais amplo do que ele se estendeu um pouco da Nova Espanha também, né? Ele cresceu. E ele é tão importante quanto o da Nova Espanha. E o território também, vocês vão ver, é aquele que a gente tinha falado, é enorme, né? Com muitas possibilidades de se explorar musicalmente. Mas aí a gente chega na Venezuela, que é o primeiro território norte desse vice-reinado, e eu achei pouquíssima coisa da Venezuela. Eu tenho um documento só dizendo que o capitão Dom Francisco Mijares de Solórzano, ele nasceu em 1611 a 1668, e afirmava que ele tinha um cravo grande, portanto, provavelmente 2 manuais, na sua casa em Caracas. Daí a gente vai para a Colômbia. E na Colômbia, a gente tem talvez uma primeira documentação de época falando sobre a segregação que acontecia com os índios. Os espanhóis tinham o seu posicionamento e segregavam esses índios
nativos lá, então, e eles tiveram que se formar e se juntar e fazer algumas associações. Mas acontece que os índios, nessa altura, eles bebiam a tal da chincha, e bebiam e era complicado. Não sei se vocês já tomaram essa chincha, mas uma vez eu fui tomar, mas é um negócio meio estranho, porque fica lá uma índia velha mastigando um monte de milho e depois ela gospe numa tina. Ali aquele negócio vai fermentar e vira essa tal dessa chincha que o povo bebe loucamente. Então, mesmo com essa situação e eles bebendo e tudo, eles participavam também do fazer musical na casa dos espanhóis. Nessa hora, podia e tal, diminuir a segregação. E entre as figuras da Colômbia que são notáveis, nós temos o arcebispo Baltasar Jaime Martínez Compagnon, que foi um grande promotor de música em Bogotá. Ele viveu de 1737 a 1797 e era um intelectual e trouxe um organista chamado Agustín Velasco, que foi contratado em 1794 e desenvolveu uma atividade musical, inclusive com cravo, bastante grande nesse período. Em Santa Fé, as pessoas já estavam um pouco mais acostumadas com o cravo, eles tinham conhecimento do virginal, tinham conhecimento do cravo e tudo, e parece que ali chegavam instrumentos de Antuérpia. E aí, o que eu consegui de imagem são clavicórdios, né? E aí, a pessoa que escreveu a história da música no país, então, José Inácio Perdomo Escobar, ele escreveu a história da música em Colômbia em 1980, já é falecido, mas ele afirmava ser proprietário de um cravo. Aquele primeiro clavicórdio ali é dele, esse aqui. E ele dizia que ele tinha um cravo feito por um construtor crioulo na vila de Tasco, em Boyacá. E aí também lá na Colômbia tinha um músico chamado José Custódio Caetano Garcia Rovira, que tocava fluentemente as sonatas de Haydn, tocava praticamente todas as sonatas. Então, como nesse período eles já tinham um conhecimento bom do cravo e tudo, no finalzinho dos 1790, chega um fortepiano para a Marquesa de San Jorge, em Santa Fé. E ela abre a exposição por algumas semanas para que todo mundo venha e conheça o novo instrumento, o fortepiano, e todo mundo admira aquele instrumento e passa a apreciar o fortepiano e provavelmente substituir o cravo, né? E aí a gente chega no Equador. O Equador tem uns registros de monges franciscanos que fazem uma escola, fundam uma escola, que depois é San Andrés, e ali ensinava a arar com boi, contar círculo, fazer contas, ler, escrever e tocar instrumentos. Então, foi uma escola já no comecinho da colonização e que apoiava os índios, então, nessas construções todas, né, de conhecimentos. No Equador, também a mesma situação da segregação, o mestre de capela não poderia ser nativo. O mestre de capela só era aceito se ele era espanhol. Até que um mestiço muito bom, chamado Diego Lobato de Sousa Yarucupala, 1538-1614, consegue, por sua maestria, ser o primeiro mestre de capela mestiço. Mas foi duro de se conseguir essa aprovação. No Equador, então, nós temos, vocês viram ali que a primeira imagem foi uma santa. Uma figura que é extremamente importante é Mariana de Paredes e Flores, 1618 a 1645.
que é conhecida como Santa Mariana de Jesus. Era de pais espanhóis, família muito rica, de Quito. Então, ela tinha todo o aparato da nobreza ali na sua cidade, mas decidiu se tornar freira. E daí existia uma outra freira, Mariana Francisca de Jesus Torres, que cantava, tocava órgão e parece que tinha algumas manifestações milagrosas. Esta Mariana Francisca influenciou muito Mariana Paredes e, inclusive, no aspecto do conhecimento musical. Santa Mariana tinha uma sobrinha que deixou alguma documentação descrevendo como era boa a voz dela, que ela tocava vihuela, cravo e cítara, e ela fazia isso à noite, e ali ela tocava músicas dedicadas ao Senhor e tal, mas com uma voz muito bonita e com domínio musical bastante avançado. Chegamos no Peru e ali nós temos um conquistador, Cristóbal de Molina, que foi um músico espanhol que acompanhou esse grande conquistador, Francisco Pizarro González, e deu aulas de cravo para a filha. A filha era mestiça, Francisca Pizarro Yupanqui. Ela foi aluna, então, desse que acompanhava o pai, e se desenvolveu, se estabeleceu depois no Chile, o músico, e assim a gente tem uma manifestação do cravo muito cedo ali. Aí tem aqui essa coisa do Metropolitan, porque num texto de 1916, um autor peruano informa a descoberta de um cravo de interesse ímpar, um virginal construído em 1581 por Hans Ruckers. Então, esse cravo era provavelmente de uma índia, de uma princesa inca, e é esse instrumento que hoje se encontra no Metropolitan. Esse virginal é um virginal duplo, né, como a gente vê ali, tem todo esse cenário, eles descrevem, inclusive, as possibilidades de quem fez a ornamentação toda. Foi encomendado provavelmente pela família real belga e doado. Ao que parece, bom, isso estava na mão de uma princesa inca, mas isto tem, se vocês observarem aqui, esses dois medalhões, eles têm do lado direito Filipe II da Espanha e a mulher Ana da Áustria, que provavelmente foi quem recebeu esse instrumento pela primeira vez. Vale lembrar que esse instrumento desse Hans Ruckers, que é o fundador da dinastia Ruckers, é o instrumento mais antigo que se tem notícia. Então, esse instrumento foi encontrado no Peru em 1916. E aí, claro, Metropolitan pega e leva para lá. Esse é o filhinho, né, da criança. E aí a gente fica naquela dúvida, naquela coisa, né? Puxa vida, a gente é ex-colônia. Não seria legal isso aí estar no Peru? Seria. Mas será que seria tão bem tratado como está sendo no Metropolitan? São questões que a gente não sei nem se vai responder, né? Enfim, junto disso, no Peru ainda a gente tem tanto os cravistas todos que a gente falou, inclusive a princesa, e tem também uma documentação levantada por um musicólogo muito importante do Chile, Alejandro Vera, que fala dos documentos de chegada de partitura no Peru. E era uma loucura o que chegou de partitura. Instrumentos, por exemplo, que são registrados, eles têm descrevendo um cravo e um fortepiano que chegou numa fragata L'Aventura em 1785. Isso tudo está descrito, muito bem documentado, e inclusive com as partituras. Tinha um proprietário de uma casa de partituras, que ele era galego, e trouxe 500 partituras de uma vez só, e eram obras de Christian Bach, Carl Friedrich Abel, Luigi Boccherini
Johann Anton Filz, Carlo Giuseppe Tösch e Christian Cannabich. Então, a gente vê todos esses autores aí, mas com uma predileçãozinha pela escola de Mannheim, porque aqui tem alguns autores que não eram tão conhecidos, mas que faziam parte da escola de Mannheim, né? Então, vamos para a Bolívia. A Bolívia tem uma contribuição talvez maior do que todos os outros pela coleção de partituras de Chiquitos, né? E ali a gente vai ter talvez uma documentação invejável da era dos jesuítas, porque eles preservaram, segundo o Marcos Roller, enquanto os jesuítas no Brasil se ocupavam mais em fazer escolas, colégios, como fizeram no Rio e tal, e espalhar escolas, os espanhóis se ocuparam mais de iconografia e da manutenção de partituras e de instrumentos. Então, essa documentação a gente é falho no Brasil, mas a Bolívia supre toda a necessidade das Américas, né? E também ali existe um artigo de Julieta Alvarado, é uma cravista panamenha, e ela fez um levantamento interessantíssimo de 2 cravos feitos por índios nas missões e que estão preservados hoje, e ainda a gente consegue ver, quando é possível, pelo Banco Nacional da Bolívia, que eles têm os museus, e esses cravos sobreviveram e estão tocáveis. Ela descreve tudo como é o instrumento, as peculiaridades e, principalmente, uma coisa que chama muito a atenção é que esses instrumentos são muito parecidos com os cravos flamengos de um manual. Hoje são 2 que estão, então, um no Museu Charcas, Sucre, e outro no Museu de Santa Teresa, em Potosí. Aí ela vai descrevendo a característica de cada instrumento e eu consegui umas imagens a partir de umas fotografias muito ruins, mas que eu vou tentar passar para vocês, né? Dá para ter uma ideia, não é mais ideal, mas vamos lá. Então, a gente tem aí, à esquerda, o cravo de Charcas, a vista frontal dele e a vista frontal do de Santa Teresa. Aqui, a vista lateral, de novo, o de Charcas, que tem ali aquela ornamentação na tampa, e o de Santa Teresa. A parte do teclado, que é interessante porque eles têm umas caixinhas ali, né? Dá para a gente ver que tem um espaço de caixas para guardar, talvez, ferramentas, essas coisas. Os teclados, como a gente pode ver, o teclado de Charcas, ele tem alguns diamantes incrustados e madrepérolas, né? Nessa parte do mecanismo, em cima dos acidentes ali. Aí são os solteirões de cada um dos instrumentos, Charcas e Santa Teresa. E aí mostra também o que a gente tem de rosetas, né? São 3 nos 2. Isso é uma coisa também que chamou a atenção, porque vai ter nos 2. E são 3 nos 2. Aqui um detalhe delas, né? Aí a parte das cravelhas. Eles fechados, mas aí Santa Teresa está à esquerda e Charcas à direita. E depois um detalhe, e esse é só o de Charcas, que tem um detalhe do pé um pouquinho mais trabalhado, e essa pintura que sugere alguma coisa de chinoiserie. Aqui a gente vê melhor o incrustado ali e a caixa, as caixinhas. Charcas e Santa Teresa. E daí tem uma inscrição nesse cravo de Charcas, porque foi doado para Dona Petita, que era uma cravista, que depois casou-se com Lemoine, José Joaquim Lemoine, que provavelmente é daquela família Lemoine da França, e que veio e tinha então esse instrumento que ele doou, e a filha do Dona Petita casou-se depois e tinha então esse instrumento.
Não dá para a gente ver muito bem a inscrição, né, nessa fotografia, mas isso é o que está descrito, inclusive, no artigo e tal, super bem trabalhado dessa senhora Alvarado. E daí a gente vai ter que falar nessa altura, porque aí também a gente vai ter o Schmidt, que é um jesuíta que ajudou muito na construção lá da parte musical de Chiquitos, bem como o padre Anton Sepp von Recheg, que é 1655 a 1733. E ele está muito bem estudado, documentado, por um pesquisador já falecido do Brasil, que é Jorge Price, e magistralmente trabalhado por Marcos Roller nas suas pesquisas sobre os jesuítas. E então tem uma documentação muito grande sobre o padre Zepp, que trabalhou em Yapeiú, que era uma redução lá pelo lado do sul do Brasil, e que também colaborou muito com os Chiquitos, porque ele chegando aqui, ele veio com alguns instrumentos. Ele trouxe, inclusive, um órgão e um cravo de Antuérpia, pode ser Rukes. E aí ele tinha uma preferência por isso. Alvarado diz que essa preferência do padre Zepp influenciou, talvez, a construção desses dois instrumentos, que são flamengos, que a gente viu. E ele veio, e quando chegou no Brasil, ele viu que tudo que era ensinado, no Brasil eu estou dizendo, mas ele chegou lá na República Jesuítica do Paraguai. Então, quando ele chega, ele vê que a música ensinada ali era prima prática. E ele vem já com um conhecimento de segunda prática que ele vai implantar. E, a partir disso, ele muda o cenário musical nas missões. Então, é um padre de extrema importância. Ele trouxe esses instrumentos, algumas partituras, e depois ele viu que ele precisava usar o que ele lembrava ou, assim, numa dificuldade extrema, conseguir partituras novas que viessem para as aldeias. Então, ele fez um trabalho fantástico e conseguiu muita coisa. Daí, bom, esse é o território, então, do Vicenado de La Plata. E a gente chega um pouco antes disso no Chile. O Chile tem muita coisa, uma vida musical intensa. Inclusive, a princesa Inca viveu no Chile muito tempo, antes de voltar para o Peru. E nós temos uma documentação interessante do Chile, de importação de instrumentos. 1594 chega um cravo na cidade de Concepción, que é 500 quilômetros ao sul de Santiago. Um sacristão de Lima, no Peru, Frei Antônio Monte Arroyo, mandou um cravo para o Chile em troca de 100 missas realizadas num convento de Santo Agostinho de Santiago. Então ele trocou pelas 100 missas, mandou um cravo, que não é uma coisa muito normal, a não ser que você tenha muitos, né? Então a gente começa a pensar quem daria um cravo a troco de missa. Tá, tudo bem, né? Que era outra época, mas podia ser uma coisa não tão rara, né? E também, já que estamos no Chile, duas pesquisadoras, Constanza Alruiz e Laura Fahrenkrog, fizeram uma descoberta de uma documentação de uma compra de material, provavelmente para aquele virginal que está em Nova York, que menciona todo o material que a princesa Beatriz Clara Coya, a princesa Inca, ela comprou esse material provavelmente para a restauração daquele virginal. E tem a descrição disso tudo. Quem depois tiver interesse, todo esse material está disponível. Não está, como eu disse, no capítulo do Cambridge Companion, mas eu reuni tudo isso e, assim, o material é muito grande, é muito extenso, só que não é tão organizado e carece de uma pesquisa, de ordenação de material mesmo, que alguém precisa fazer, né?
Então, os novos pesquisadores, aí, os mais jovens que queiram trabalhar com isso, é muito material. Vocês vão ficar felizes com tudo que tem. Então, tudo isso, quem precisar depois pode me procurar, né? Em 1701, um cravo foi usado para fazer o contínuo na estreia da ópera La Púrpura de la Rosa, de Tomás de Torrejón e Velasco, no Palácio do Vice-Reino do Peru, no Chile. Um documento datado também de 1726 mostra que no convento de La Merced possuía um clavicórdio. Então, tudo isso, como eu estou dizendo para vocês, é uma documentação fantástica, dispersa, que a gente precisa juntar, ordenar e fazer talvez um traçado mesmo de cronológico e territorial para que a gente consiga uma coisa mais substancial, sabe? Também no convento de Santo Agostinho teve um cravo grande, provavelmente 2 manuais. O vigário, em 1717, o vigário Frei Agostinho Venegas tinha 2 harpas que não figuravam nos inventários e um cravo. Então, todo esse material está por aqui. A gente tem depois a documentação de Maria Francisca Javiera Velaz de Medrano, que era esposa do governador Gabriel Cândido de Aponte, e ela era considerada uma habilidosa intérprete de teclado e influenciou toda a região e tinha inclusive alunos e tudo. Um viajante francês em 1709 disse que as senhoras dali do local tocavam espinetas, castanholas e pandeiros. Então, que havia mais de 20 cravos em Santiago em 1740. Muito material, muito bom, gente. Então, isso daí a gente chega na Argentina. A Argentina é um caso também super interessante. Nós temos ali Guillermo Furlong, que é um historiador, um musicólogo e era jesuíta. Então, ele explora e informa, por exemplo, que na expedição de Pedro Mendonça, de 1499 a 1537, chegou em Buenos Aires e ali trouxe alguns expedicionários. E junto tinha Núño Gabriel, que desde a sua chegada passou a ensinar os índios e os filhos dos índios e fazia canções que tirassem os vícios desses índios, segundo ele. Então, esse Juan Gabriel Lescano, que adotou o nome de Núño Gabriel, era o primeiro professor de música na região de Buenos Aires. Aí temos outros músicos daí posteriormente, né, como Teodoro Hipólito Guzmán, Ambrósio Velarde, Tiburcio Ortega, todos eles nascidos ali nessa região e foram para outros locais. O maestro catalão Blas veio ali, mas parece que um pouco rígido e tal, ensinava cravo, ensinava ópera, mas era uma pessoa não bem quista. O que é muito importante para a gente é lembrar que um músico, quando atinge um certo prestígio, esse músico tenta se manter naquela posição. Então, nós temos alguém que fazia parte da elite musical em Roma e, de repente, ele desaparece. Ele publica lá umas peças e some. E desapareceu. Isso foi, assim, na década de 1940, mais ou menos, que alguém resolveu ligar o nome Domingos Zipoli com Domenico Zipoli. E ele se converteu aí, foi ser padre jesuíta, abandonou essa vida musical na Europa e veio para Buenos Aires e foi dado como desaparecido. Todo mundo conhece a obra de Zipoli, Sonata de Intavolatura per órgano ou tímbalo, e é de 1716. Então, depois dessa publicação, ele veio para a América e ele publicou coisas muito parecidas com essa obra que estão em Chiquitos. Inclusive, Luiz Saran, lá do Paraguai, ele tem a edição das peças. Claro que não é
nada virtuosisticamente demanding, mas ele tem a mesma noção polifônica, a utilização de vozes e tal na escrita, com obras mais simples, mas é uma publicação também super importante de um autor desse tamanho que é o Zipoli. Então, provavelmente quem mais foi responsável pela descoberta de Zipoli é Lauro Ayestarán, que é um musicólogo uruguaio e que foi também quem chamou a atenção do Furlong sobre esse Domingo Zipoli. Aí nós temos também na Argentina, porque a Argentina, essa parte do sul toda tem uma história de fazer tertúlias, né? Tertúlias, até hoje eles fazem no Rio Grande do Sul, e são reuniões musicais, e ali nessas tertúlias todo mundo tocava cravo, flauta, violino e tal, e o que um musicólogo diz é que as peças mais tocadas eram de Pergolesi, Haydn, Pleyel, Boccherini e Stamitz. E daí, uma outra curiosidade na Argentina é que existia uma família lésica e ali era um local de encontro das tertúlias e tudo, era na casa dessa família. E ali se manifestava também musicalmente um índio chamado Cristóbal Piriobi, 1764-1794. Ele foi professor de cravo da filha da família lésica e ele nasceu em São Carlos, no Paraguai. E o nome dele, ele muda quando ele está em Buenos Aires, ele se estabelece lá, ele casou com 16 anos, foi para Buenos Aires, e lá ele muda de nome para José Antônio Ortiz. Deixa, então, o Cristóbal Piriobi. Ele é da segunda geração dos alunos dos jesuítas. Então, ele se estabelece em Buenos Aires, bota uma placa como expert, maestro em cravo, ele constrói cravo, ele dá aula de cravo, ele tem as partituras, ele constrói também guitarras e tudo. Então, ele chega no final da vida e o inventário diz: Piriobi tinha 2 cravos de cedro, um com martelo e outro com penas, uma espineta de cedro, 3 guitarras feitas recentemente e outros variados instrumentos. Então, foi um índio que adotou a moda europeia, adotou os costumes da Europa, vivia em Buenos Aires e parece que tinha uma vida musical muito intensa em Buenos Aires. E aí voltamos então para o Uruguai, um pouquinho mais para cima, já nossa divisa lá no sul, e talvez assim o mais importante que eu consegui descobrir foi o Lauro Ayestarán, e ele não cita muita coisa do cravo no período barroco. Claro que a gente tem um movimento cravístico hoje interessante lá no Uruguai, mas da época eu não consegui descobrir muita coisa. E aí a gente chega na América Portuguesa. Volto a falar de Tordesilhas, né? Porque eu acho super importante essa questão do que os bandeirantes fizeram para a gente. As entradas, então, e as bandeiras, a diferença está aí, uma é do governo, outra não, eles saíam daqui de Porto Feliz. Então, até hoje se comemora as monções, as entradas e bandeiras, partindo de Porto Feliz. É interessante, é uma cidade muito antiga, quem puder visitar, é bem legal. E assim a gente tem que agradecer os bandeirantes por expandir nosso território dessa maneira, né? Outra coisa que eu acho importante para a gente saber é uma herança portuguesa aí que a gente tem e que cita, por exemplo, Dom Pedro vendo o irmão e tal, todo encantado por uma senhora de Leonor de Aragão que cantava e tocava o manicórdio lindamente. E aqui continua essas descrições e tal. Então, esse período está muito presente a questão musical na corte aí, e essa documentação que a gente tem. E essa documentação traz gente muito importante, como, por exemplo, Damião de Góis, um sujeito super bem relacionado, que vocês vão ver, ele tinha contato com Erasmus,
com Dürer, e era músico também, e é citado na Universidade de Fetis. Então, gente muito importante de Portugal para a nossa tradição, né? E aqui ele fala um pouco mais de Dom Manuel, conta aí os causos. E aí a gente chega nos jesuítas no Brasil. Se a gente imaginar que só 9 anos depois da formação da ordem, eles estão no Brasil e estão com poder assim total, invadindo, levando a religião e catequizando, e, em troca disso oferecendo uma formação musical, uma formação mais literata para esses índios, né? A gente tem que agradecer muito. Furlong, de novo, ele diz dessa musicalidade do índio, né? Capacidade ímpar com a música, e que isso foi da Califórnia, a Terra del Fuego. Realmente a presença jesuítica intensa, né? Aí o cravo chega no Brasil com a comitiva de Dom Pedro Fernandes Sardinha, que está aí, não é claro que não é ele aí na representação, mas foi o que aconteceu com ele e a sua corte. Ele era para ser o primeiro bispo em Salvador e logo ele foi comido aí pelos índios. Daí, numa carta, José de Anchieta relatando para Inácio de Loyola, e ele comenta desse Antônio Rodrigues. Antônio Rodrigues foi o primeiro professor de música na Vila de São Paulo. E a importância, essa pesquisadora Polastre fez um levantamento muito interessante do que foi em São Paulo a presença dos jesuítas, e tem um material interessantíssimo de música e de cravo. E fala, por exemplo, que nas vésperas do Réveillon, na Bahia, os meninos índios que eram alunos desse padre Antônio Rodrigues, que foi para a Bahia, tocavam órgão, cravo e flauta. Então, deixou São Paulo, foi para a Bahia, e a gente chega um pouquinho nessa coisa que Flauzino Vale fala dos ferocíssimos tupinambás, dizendo que eles eram os melhores músicos do Pindorama, Brasil, né? E que ele fala de uma maneira muito sucinta. E depois, pesquisando, eu fui ver tudo mais que é tratado sobre a musicalidade desses índios. Por exemplo, os tupinambás, eles não comiam músico, eles comiam os outros. Mas o músico não, ele deixava, eles poupavam os músicos. E nesse tratado, que foi onde Flauzino Vale se baseou, ele fala aqui dos caetés que moram em Pernambuco e tal, e depois ele vai falando, eu marquei capítulo por capítulo, cada fala homenageando os dons musicais aí dos índios. Aí a gente chega em Dom Fernão Cardim, super importante, ele tem essa formação toda, né? Ele veio como secretário do outro jesuíta e logo ele cresce no posto, e ele descreve algumas coisas nesse livro, A Narrativa Epistolar, que depois só foi republicada no século XIX, isso ficou perdido. E essa é uma documentação super importante. E ele diz: quando o padre visitou as classes, foi recebido por estudantes com grande alegria e festa. Recitaram-se alguns epigramas, houve boa música de vozes, cravo e descantes. O padre visitador lhe mandou todos os Agnus Dei, relíquias e contas bentas. Dia 6, dia de Reis, renovaram alguns votos, alguns irmãos. Depois dessa missa solene, um diácono e subdiácono oficiada ao canto de órgão pelos índios, com suas frautas, cravo e descantes. Cantou-se a missa um mancebo, estudante de alguns salmos e motetes com extraordinária devoção. E para todas essas 3 aldeias há escolas de ler e escrever,
onde os padres ensinam meninos índios, e alguns mais hábeis também ensinam a cantar e tanger. Daí volta a falar em flautas, violas e cravos. Esse flauta não é por causa de ser de Tietê, não, tá? É flauta que está escrito aqui mesmo. Começando a procissão a entrar pela sacristia, a gente arrombou a grade, somente acompanhavam as relíquias. Na procissão houve boa música de vozes, flautas e órgãos. Em alguns passos estavam certos estudantes com seus discantes e cravos, e diziam salmos, alguns motetes, e também recitaram epigramas às santas relíquias. Ao dia seguinte, por ser dia das 11.000 virgens, houve no colégio grande festa. A missa foi oficiada com boa capela dos índios, com flautas e alguns cantores da Sé, com órgãos, cravos e discantes. Então, a presença do cravo estava aí bem sentida, né? No século XVII, a gente tem aqui um histórico interessante, que quem me mostrou isso pela primeira vez foi Marcelo Fagerland, Notas para uma História do Piano no Brasil. O memorialista Carlos Penteado de Rezende escreveu, parafraseando o Frei Vicente do Salvador: pode-se dizer que por muito tempo permaneceram os cravos feito caranguejos, arranhando as areias do litoral. Então, essas cidades principais eram costeiras, e muito provavelmente, com maresia e com a umidade dali, esses instrumentos não sobreviveriam, né, para a gente ver como foi isso. Aí tem algumas descrições que eu coloquei, por exemplo, do padre Louis Berger, que era músico, pintor e bailarino de origem francesa, e que com seu alaúde converteu multidões de infiéis. Isso está no livro de George Price. Essa bibliografia depois está no final do PowerPoint aqui. Depois fala do padre Antônio Ruiz de Montoya, que descrevia o gosto dos indígenas pela música, fala tudo que ele colocou, né? Padre Jean Vessot, que foi músico da corte do arquiduque da Áustria, ensinou notação musical aos nativos e aperfeiçoou sua atuação musical. Então, nessa época, ele fundou todas as escolas de música nas missões. Cada missão tinha a sua escola, sendo uma principal e tal, que os mais avançados iam para aquelas. No norte do Brasil, esse Bettendorf cita caso do cravo que foi tocado por não jesuítas. Isso quem fala é Marcos Roller, né? Que é super interessante essa descrição dele. Depois, vamos aqui, voltando para o sul novamente, o padre Zepp, então, traz o estilo moderno, né? E conta do que isso se transformou, essa nova música e tal, para os índios. Ele trabalhou com música em Yapeyú, e ele diz isso aqui, que ele conseguiu elevar. Aí a gente chega na triste expulsão dos jesuítas, né? Naqueles de Pombal. E como a gente tinha dito, nada ficou, né? Restou pouco instrumento, pouca partitura, um pouco de cada coisa. E aí, fora um pouco do domínio aí dos jesuítas, tem um livro, A Música no Tempo de Gregório de Matos, Rogério Budaz, outro pesquisador que vale a pena a gente ler, chama a atenção para Manuel de Almeida Botelho, que nasceu em 1721, pernambucano, que mudou-se para Lisboa e foi protegido do Marquês de Marialva. Depois, Dom Domingos Loreto Couto, historiógrafo pernambucano do século XVIII, diz que esse Botelho compôs cantilenas, minuetes, tonos e sonatas para cravo. E também depois Couto comenta do padre Antônio da Silva Alcântara, natural do Recife, que se tornou um grande músico e compôs sonatas para rebecas, cravo e para cítara.
Então, são as manifestações que a gente tem. Isso daqui é uma outra coisa muito, muito bonita de se ver, que é o peregrino Nuno Marques Pereira, que no segundo volume ele fala, não sei se dá para ler bem aí, eu vou ler aqui o que eu tenho. Então, diz que o peregrino chegou à casa da mestra do solfa. Ao som de muito afinados instrumentos, ouvimos sonoras vozes e muito bem entoadas, cantar tão aprazível e docemente que causavam desejo a todos para mais perto gozarem de suas consonâncias. Até que chegamos a uma escada de pedra, pela qual subimos, e entrando em uma espaçosa sala, na qual achamos uma formosa matrona sentada em uma cadeira, que nos recebeu com muito primoroso cortejo, e fazendo sinal, se calou todo o harmônico da música. E reparando para um ou outro lado da sala, vi que estavam sentados muitos rapazes e raparigas, porém divididos uns dos outros em boa ordem e todos com papéis de solfa na mão. E no meio da sala estava um grande estrado de altura de 2,5 palmos, e em cima dele muitos e vários instrumentos de cordas, como eram violas, harpas, alaúdes, tiorbas, bandurrilhas, rebecas e rebecões e cítaras. E no outro lado do mesmo estrado vi muitos instrumentos dedais, baixões, fagotes, cornetas, flautas, charamela, etc. Em um canto da sala, um órgano, um cravo e um monacórdio, e encostado a uma parede da sala, uma estante de muitos papéis de solfa e livros da mesma arte. Isso ele presenciou em Salvador. Isso aqui é propaganda. Depois, sobre o repertório, do que a gente teria de repertório. Fora aquela sonata famosa da Sabará, a gente não tem um repertório que a gente possa dizer isso aqui autenticamente foi feito, mas o que a gente pode dizer, por exemplo, é que a gente tem essas peças, se a gente conseguisse encontrar, do Antônio Silva Alcântara ou de Manuel de Almeida Botelho, que foram os pernambucanos que compuseram para esses instrumentos. E, agora sim, a propaganda, a gente pode fazer as sonatas de Lodovico Giustini, porque, no fim das contas, essas sonatas foram patrocinadas por um brasileiro. Então, eu não sei se isso realmente não chegou aqui, se isso não esteve, por exemplo, em todas as inúmeras lojas de música que a gente tinha na Vila Rica, porque com a busca do ouro ali se proliferou música de cravo muito, inclusive com descrição de um cravista que cantava, tocava contrabaixo. Esse está no capítulo do livro. Então, essas músicas eu acho que a gente pode tentar explorar, né? Mesmo os solfejos lá de Luiz Álvares Pinto, talvez a gente consiga fazer isso ao cravo, né? De uma maneira satisfatória. E aí a gente chega nesse final que o cravo vai sendo abandonado. Eu não vou falar nada. Usei muito como referência o livro de Mayra Pereira, que para mim aquilo é uma obra-prima, como pesquisa, como escrita. Aquele livro todo mundo deveria ler, porque é extremamente ilustrativo, uma pesquisa feita de maneira magistral, com o Marcelo orientando e tudo, foi muito bem escrito. E ali, por isso eu não incluí nada. Se vocês têm a possibilidade de ler o original de Mayra, é melhor do que eu ficar citando. E ela escreve melhor que eu. Então, vocês podem ter as informações sobre o Rio de Janeiro lá, no livro dela. E aí, do Rio de Janeiro, a gente já passa para aquela outra questão, que é a vinda da família real. A vinda da família real já está mais com um pé no fortepiano do que no cravo, né? Mas, como nós estamos no momento propaganda, eu falo desse livro também, que trata da coleção Teresa Cristina, e alguns aspectos que é importante que a gente saiba. Por exemplo, já que estamos falando do cravo,
as coleções do Für Kenner und Liebhaber, de Carl Philipp Emanuel Bach, os originais estão na Biblioteca Nacional, na coleção Teresa Cristina. Então, são várias situações que a gente tem nessa coleção que a gente pode buscar e ver obras interessantíssimas disponíveis aqui no Brasil. A bibliografia está aqui. Depois eu preciso ver, Beatriz, isso aqui depois dá para colocar para que as pessoas possam ver com calma no vídeo, né? Aí a parte da América Portuguesa. E era mais ou menos isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estamos abertos a perguntas agora. Obrigado, Pedro. Eu não conheço alguém que tenha feito uma pesquisa tão ampla, geograficamente, tão ampla quanto essa sua, nunca vi. Parabéns, e parabéns pela publicação também, tão importante, né? Com pessoas tão conceituadas também. Excelente contribuição, né? Muito bem, muito obrigada. Apesar de eu não concordar muito com relação aos jesuítas e toda a sua bondade, eu tenho ressalvas, não sei se eu gostaria que a gente tivesse preservado mais as nossas origens, né, primeiras, sim, mas enfim, né, é um outro assunto. Então, aí a gente abre para as perguntas, pessoal, quem quiser, desliga o microfone. Pedro e Beatriz, eu tenho aqui só uma dúvida que eu queria tirar. Primeiro, parabenizar o Pedro por essa pesquisa maravilhosa, muitas informações preciosas aí. Concordar com você em relação à pesquisa da Mayra também, cuja banca eu tive a alegria de estar, que é um trabalho absolutamente necessário, né, para a gente. Agora, eu sempre achei, eu até coloquei aqui no chat essa pergunta, e até se o Edmundo ainda estiver por aí, ele poderia também comentar, que mais do que assim, uma diferença de atitude em relação aos jesuítas na questão da preservação dos repertórios, o que muito impactou, digamos, a deterioração dos nossos arquivos foi a proximidade com o mar e, obviamente, também a questão, enfim, umidade, insetos e tudo isso que a proximidade com o litoral acarreta. Será que você comenta isso, por favor? Isso está ali nesse texto do Rezende, e que eu achei bonito, até coloquei a citação dele, que realmente difícil você manter um instrumento tão próximo da maresia com feltro, você vai ter a cravilha de ferro, isso tudo enferruja. Fora isso, essa questão do cupim, o nosso cupim, né, que é diferente do cupim do norte, que vem pela terra, esse nosso voa, né? Quer dizer, nem é cupim, tem um outro nome. Mas aquilo destrói qualquer coisa, né? Então, e essa madeira tão boa dos instrumentos nossos, né? É um manjar para esses bichos. Eu estava falando também dos repertórios, né? Porque papel também é muito perecível diante de... Pois é. E daí a gente chega naquela coisa da coleção Teresa Cristina, que agora eu sei que ela está um pouco melhor mantida, né? Mas quando eu fui pesquisar, primeiro era impossível pesquisar, mas segundo, aquilo tudo estava mal armazenado, né? Então isso é uma complicação, e é um tesouro inigualável. Nós só temos uma coleção igual a que nós temos. Eu estou falando especificamente da parte da Imperatriz Leopoldina, tá? Que é a mais antiga e que faz parte da coleção. Mas esta coleção só tem igual a irmã da Imperatriz Leopoldina, que foi a segunda mulher de Napoleão, Maria Luísa. E essa coleção está em Parma hoje, né? Que é igual a nossa. Por falar nisso, você deve conhecer o trabalho da Cristiana Albin, que fez um levantamento maravilhoso dessa coleção, né? Ela acabou de publicar o trabalho dela acho que no Academia Pompidou.
E uma outra dúvida em relação aos repertórios utilizados pelos jesuítas. Eu não me lembro de ter lido sobre o que aconteceu quando houve o desmonte do Morro do Castelo e a destruição do convento da Ajuda. Será que Marcos Rolle transportaram trata. os acervos? Marcos trata disso, né? Ele trata disso. Mas, assim, foi o desmonte e não sei, eu agora, é que faz muito tempo já também da pesquisa, não lembro bem o que aconteceu. Mas quando ele faz essa listagem dos instrumentos e tudo, ele fala das partituras. Do convento da Ajuda. Como é? Fazenda... Não, a Fazenda de Santa Cruz, tem um inventário que a gente conhece bem. Uhum. Mas eu estava falando o Convento da Ajuda, que foi a primeira, digamos, foi o primeiro ponto de ocupação do centro do Rio de Janeiro, que era no alto do Morro do Castelo, era um convento dos jesuítas, e no desmonte eu não me lembro de ter lido sobre o que aconteceu com o acervo que eles teriam ali, se houve a preocupação dos jesuítas de transportarem para outro local. Você também não sabe, né? Mas será que eles tiveram tempo, Rosana? Eu acho que não, né? Sim, tiveram, porque o desmonte foi uma coisa absolutamente planejada e não foi uma coisa repentina. Uhum. Ou seja, se não houve a preocupação de preservar, é porque não houve a preocupação de preservar. Porque não foi uma coisa, não foi um incêndio, entendeu? Sim. Foi uma coisa planejada pelo prefeito, anunciada, discutida e tal. Quer dizer, não foi uma coisa assim repentina, como o incêndio do Museu Nacional. Então, enfim, mas tirar essa dúvida com o Marcos, que ele deve saber. Sim, ele é super indicado para isso. Mas, parabéns de novo, foi muito bacana. Viu? Obrigado. E aí? Parabéns, viu? Que pesquisa maravilhosa e realmente muito ampla geograficamente, né? Muito linda. Valiosa. Pois é. Você comentou aqui sobre o acervo musical que chegou no Peru e você falou que foi catalogado por um chileno. Você poderia depois escrever o nome dele ou falar? Sim. Alejandro Vera. Eu passo... Vera. Tá. Muito legal, né? Ele tem um trabalho muito bonito, viu? Ai, que bom. Parabéns, viu? Muito obrigada, foi maravilhosa a sua palestra. Eu que agradeço, obrigado. A gente continuando nesse assunto, na semana que vem a gente não vai ter o nosso encontro de segunda-feira, infelizmente. Porque, eu não sei se a Cristiane está por aí, eu não consigo enxergar, mas a semana que vem a gente vai ter a série de música antiga de Goiás, que vai ser online. E nessa série, nós vamos ter algumas palestras, né, que nós decidimos chamar de Conversando Sobre, para parar de falar de live um pouquinho, que todo mundo já enjoou dessa palavra. E então, além das aulas de instrumento que serão dadas, no caso do cravo, pelo professor Edmundo e professora Ana Cecília, Prelude de Misurré, a gente vai ter os Conversando Sobre. Eu queria só divulgar para vocês que serão no dia 25 de agosto, às 8 horas da noite, Marcos Held e Raquel Aranha. Eles vão falar de tratados barrocos. Então, a Raquel vai falar de tratados da Belly Dance e o Held de tratado de Geminiani, que é a pesquisa dele. Depois, no dia 26, sempre às 20 horas, música colonial brasileira, e aí teremos Marchal Gaioso, Ana Guiomar e Pedro Persone. Ana Guiomar vai falar sobre o espaço da performance da música colonial brasileira, Marchal, a sobrevivência dos acervos de manuscritos do século XVIII e XIX em Goiás, e Pedro sobre... Começou Não me Teresa... respondeu o e-mail. Mandei, louco.
A coleção Tereza Cristina. Tereza Cristina, então desculpa, Pedro, vou rever. No dia 28, nós teremos um conversando sobre às 14h, com Maurício Molina, da Espanha, sobre música medieval, e às 20h, o cenário da música antiga do Brasil. Aí, Rosana Lanzelotti, Patrícia Michelini e Cecília Apriliano. Rosana vai falar sobre o cravo no Brasil de hoje, formação, atuação e produção de repertório, que é o livro que é o capítulo que escreveu com o Carlos, né, Rosana? Patrícia, a relevância da flauta doce para a descoberta e prática da difusão da música antiga. Alguém falou alguma coisa? E Cecília Apriliano, o panorama da Associação Brasileira de Viola da Gamba. Então, a gente não vai ter segunda, mas teremos terça, quarta e 2 encontros na sexta-feira. E aí, sem descanso, na semana seguinte, na segunda-feira, Luciana Câmara. Certo? Super agenda. Muito bem, Beatriz. Arraso, hein? Animação. Quem falou que ficar em casa era monótono, né? Tá certo. Pedro, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, excelente trabalho, de verdade. E o livro do qual o artigo se insere, tem algum link, alguma coisa, ou uma publicação? É uma publicação da Cambridge University Press. Eu acho que está disponível em versão PDF e em versão física também. Se você puder divulgar depois para nós, seria interessante. Eu mando o link. Pode deixar. Tá? Muito obrigada. Foi um prazer ter você conosco. Obrigada. Obrigada, gente. Até semana que vem. Um abraço a todos. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.